Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula de transferência de calor, vamos estudar a condução de calor unidimensional em regime permanente. Se você se recordar do que a gente viu na aula passada, o regime permanente, no caso da transferência de calor por condução, é o regime no qual a função que nos fornece a distribuição de temperaturas no corpo ou no ambiente onde a gente está fazendo a nossa análise, essa função não depende mais do tempo, tá? E nesse caso, como a condução é unidimensional, ela vai depender apenas de uma variável, tá? Que no caso vai ser a direção x nos nossos problemas apresentados nessas aulas. Basicamente, o nosso estudo vai se concentrar aqui na resolução de problemas de sistemas envolvendo placas planas. No entanto, esse equacionamento, essa modelagem, ela serve também para a condução de calor uniaxial em barras, tá certo? Desde que a área da seção transversal seja constante, tá certo? Vamos aqui analisar o problema mais simples envolvendo uma placa plana na condução de calor. Imagine que nós temos uma placa de um material que possui a condutividade térmica K, uma espessura L, sendo que a temperatura em uma das faces é T1 e na outra face T2. A condução de calor acontece exclusivamente na direção X, a condução de calor unidimensional. A taxa de transferência ou fluxo térmico, ele é um vetor que tem essa direção e esse sentido, tá? Falando do fluxo térmico. Eu posso representar aqui a taxa, que nada mais é do que o fluxo térmico multiplicado pela área de transferência de calor. Lembrando que essa vista aqui é uma vista só do perfil da placa. A área de transferência você tem que imaginar que ela está desse lado e desse outro lado, se você desenhasse isso aqui em 3 dimensões, certo? Por simplificação, a gente representa apenas o perfil. Na aula passada, nós vimos que, no caso da condução de calor, a lei que rege esse mecanismo de transferência é a lei de Fourier, que, de maneira geral, é escrita dessa forma. O fluxo térmico, que é uma grandeza vetorial, ele é igual a menos K, que é a condutividade térmica do material, gradiente da distribuição de temperaturas. Na aula passada nós aprendemos a escrever esse gradiente em coordenadas cartesianas, fizemos uma simplificação supondo que a condução de calor era apenas em uma direção, e o resultado dessa equação é dado por essa equação apresentada aqui, tá? O resultado dessa simplificação. Fluxo térmico é igual a menos a condutividade térmica, a derivada da distribuição de temperatura com relação a x, tá? Se eu quero a taxa de transferência de calor, é só pegar esse fluxo térmico e multiplicar pela área de transferência de calor. Partindo dessa equação aqui diferencial, eu posso determinar a taxa de transferência de calor se eu fizer um processo de integração. Antes disso, eu tenho que manipular essa equação, deixando de um lado da igualdade a variável x e do outro lado a variável t, tá? Então tem um dx, que é um incremento na direção x aqui, e o dt, que é um incremento na função de distribuição de temperatura. Integrando agora essa função, ou melhor dizendo, essa equação dos dois lados, sendo que os limites de integração são dados para a variável x aqui, que representa essa integral, é de 0 até L. Por quê? Porque para eu varrer toda a minha placa, eu tenho que começar do zero, que é esse ponto, percorrer toda a placa até chegar nesse ponto, que é o comprimento L, tá? Então a integral vai ter os limites de 0 até L. Essa integral aqui do lado direito, eu preciso avaliar quais são as temperaturas quando x é igual a zero e quando x é igual a L. Quando x é igual a zero, qual é a temperatura? A temperatura é T1, então esse é o limite inferior da minha integral. Quando x é igual a L, ou seja, quando eu estou nessa face da placa, a temperatura é T2.
Pelo desenho nós percebemos que T1 é maior do que T2, devido ao fato da taxa de transferência ter essa direção e esse sentido. Resolvendo essa integral, só fazer aquela pergunta básica: qual é a função de x cuja derivada é igual a 1? É o próprio x aplicado nos limites de integração. Limite superior menos inferior, como o inferior é zero, a função desse lado vai ficar q vezes L. Já do outro lado, nós vamos fazer a mesma pergunta: qual é a função de t aqui cuja derivada é 1? É o próprio t, aplicado nos limites, ou seja, no limite superior menos inferior. Então ficou t aplicado em t2 menos t aplicado em t1. Utilizando esse sinal aqui, fazendo a multiplicação por esses termos que aparecem dentro do parênteses, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. E aqui ficou fácil de determinar qual é a taxa de transferência de calor. Basta passar, ou melhor dizendo, dividir os dois lados da minha equação por L, e eu encontro a equação que calcula a taxa de transferência, tá? Então, essa equação você sempre vai utilizar para calcular a taxa de transferência de calor em uma placa plana. Agora imagine que nós temos que resolver um problema desse tipo, no qual eu tenho três placas associadas, três placas planas associadas. Então eu tenho uma placa 1, que tem uma condutividade térmica K1, com uma espessura L1, uma placa 2 com condutividade térmica K2, uma espessura L2, e uma placa 3 com uma condutividade térmica K3 e uma espessura L3. T1 é a temperatura nessa face da placa 1, T2 é a temperatura na interface entre essas duas placas, T3 é a temperatura na interface entre a placa 2 e 3, e T4 é a temperatura aqui na face externa da minha placa 3. Vamos calcular qual é o valor do fluxo ou da taxa de transferência de calor ao longo dessas três placas. Para isso, nós podemos nos basear na equação que a gente deduziu anteriormente para fazer esse cálculo. Como é que ficaria isso? Eu vou escrever aquela equação que nos permite calcular a taxa para a placa 1, para a placa 2 e para a placa 3 e vou fazer um somatório dessas equações. Então, vou escrever a equação para a placa 1. Então, a taxa de transferência de calor na placa 1 é igual à condutividade térmica da placa 1, a área de transferência de calor, T1 menos T2, tá? Que é a temperatura nessa face menos a temperatura nessa outra face aqui, dividido pela espessura da placa, que é L1. O mesmo eu faço para a placa 2 e para a placa 3. Perceba que a área de transferência é a mesma nas três placas, uma vez que elas estão associadas aqui, tá certo? Agora preste atenção no seguinte: se eu chegar nessas equações e escrevê-las da seguinte forma, ó, deixando do lado direito da equação só a diferença de temperatura e passando para o lado esquerdo os outros termos, olha como é que essas equações ficam. Agora, se eu chegar nesse ponto aqui e somar essas três equações, eu vou ter uma única equação, só que eu não vou conseguir resolver o meu problema. Por quê? Porque eu vou ter três incógnitas. A taxa na placa 1, a taxa na placa 2 e a taxa na placa 3. Mas se você lembrar na aula em que eu fiz a dedução da equação de calor e após diversas simplificações a gente chegou no caso em que a transferência de calor ocorria em uma única direção e em regime permanente, a gente chegou num resultado que eu falei para você que era muito importante para a gente resolver esse tipo de problema de associação de placas, que era o resultado que nos falava que o fluxo térmico era constante ao longo de todo o meu sistema, quando eu estiver trabalhando com o cálculo da condução de calor unidimensional e em regime permanente. Ou seja, isso que eu acabei de dizer eu represento matematicamente dessa forma. Ó. A taxa na placa 1 vai ser igual à taxa na placa 2, igual à taxa na placa 3, e eu vou chamar tudo isso de Q. Agora pega esse Q, substitui no lugar do Q1, do Q2 e do Q3 e faz o somatório que eu havia dito anteriormente. Vou somar todos os termos do lado esquerdo e todos os termos do lado direito. Quando eu faço isso, eu vou ter o Q que aparece nas três
expressões aqui, eu coloco ele em evidência. O que vai sobrar aqui vai ser o L1K1A, L2K2A, L3K3A. Desse outro lado eu vou somar as diferenças de temperatura, então vai ficar assim, ó, T1 menos T2 mais T2 menos T3 mais T3 menos T4. Então percebe aqui, ó, que esse T2 se cancela com esse outro T2, tem o mesmo valor e sinais opostos. O mesmo acontece aqui por T3 e por T3 aqui. Então essa equação, depois dessas simplificações, ela pode ser escrita dessa forma. E como eu estou interessado em calcular a taxa de transferência de calor ao longo de todo o sistema aqui formado por essas três placas, essa expressão pode ser escrita dessa forma, tá? Então, memorize aqui esse resultado. Por quê? Porque logo mais à frente nós vamos resolver esse mesmo problema de uma maneira mais simples, fazendo uma associação desse conceito de resistência térmica, que eu vou definir daqui a pouco, com o conceito de resistência elétrica, tá? Mas a princípio mantenha em mente esse resultado aqui. Quando a gente tem uma associação dessa forma, onde o fluxo térmico só tem um caminho para percorrer o sistema, a gente fala que essa associação aqui é uma associação de placas em série. Existe um outro tipo de associação que pode aparecer, que é a associação de placas em paralelo. Imagine agora que eu tenho duas placas, ó, elas têm a mesma espessura, mas por uma questão de nomenclatura eu chamei L2 a espessura dessa placa e L1 a espessura da placa de cima, mas L1 é igual a L2. Cada uma das placas é feita de um material diferente, então as condutividades térmicas são diferentes. Nessa face da placa T1, ou melhor dizendo, da placa 1, a temperatura é T1. Em qualquer ponto que você percorrer aqui ao longo dessa face, a temperatura é T1. O mesmo acontece nessa outra face da placa. Em qualquer ponto que você percorrer essa face, a temperatura vai ser T2. Supondo aqui que T1 é maior do que T2, o fluxo térmico vai ter essa direção e esse sentido. E eu vou calcular aqui a taxa de transferência de calor ao longo desse sistema. Mas perceba agora que o seguinte, que o fluxo térmico ele vai ter mais de um caminho para percorrer o sistema. Parte pode vir aqui para a parte superior e uma parte desse fluxo para a parte inferior. Tá certo? E quando a gente tem um sistema onde o fluxo térmico tem mais de um caminho para percorrer o sistema, a gente fala que essa associação aqui é uma associação em paralelo. Se você olhar para essa figura que eu fiz essa representação, fica claro que essa taxa de transferência de calor Q vai ser igual ao somatório de Q1 mais Q2. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma expressão para Q1 e outra para Q2. Perceba que as diferenças de temperatura são as mesmas para os dois casos. O que vai mudar aqui simplesmente vai ser a condutividade térmica de cada um dos materiais. Tá certo? Lembrando agora aqui dessa ilustração, ó, eu tenho uma quantidade de calor que está chegando perto dessas placas. Parte desse calor vai para a placa de cima e parte vai para a placa de baixo. Mas depois que eles percorrerem todas essas placas, o somatório dessas duas quantidades de calor tem que ser a mesma aqui, tá certo? Então, isso que eu acabei de falar e que eu desenhei aqui é representado matematicamente por essa expressão. Agora, o que a gente vai fazer? Pega esses valores de Q1 e Q2, substitui nessa equação e vamos ver o que acontece. Substituindo esses valores, eu tenho alguns termos que são comuns aí, então vou deixar esses termos em evidência. Tá? Que no caso aqui é o T1 menos o T2, que é a diferença de temperatura. E olha o que sobrou dentro do parênteses. K1 vezes A sobre L1 mais K2 vezes A sobre L2. Então, também fique aqui atento a esse resultado, que nós vamos resolver esse mesmo problema de uma outra forma e vamos comparar para ver se as duas resoluções vão bater, tá certo? Agora vamos definir aqui um conceito importante para facilitar a resolução desses problemas, que é o conceito de resistência térmica. Se você lembrar da aula de eletricidade aplicada, da aula de física, a parte de eletricidade, eletromagnetismo, você vai lembrar da lei de Ohm.
A lei de Ohm não é dada por essa expressão, tá? A lei de Ohm é aquela que relaciona a densidade de corrente com o campo elétrico, tá certo? No entanto, quando você aplica uma diferença de potencial e um condutor nas extremidades do condutor, utilizando as definições de como calcular o campo nesse condutor e a diferença de potencial, você pode partir da lei de Ohm e chegar nessa relação que nos fornece uma relação entre a corrente, a diferença de potencial e a resistência no circuito, tá? E muita gente chama isso daqui de lei de Ohm, mas ela nada mais é do que uma consequência da lei de Ohm, tá certo? Mas para facilitar a nossa vida, eu vou deixar dessa forma. E vamos lembrar aqui da lei de Fourier que a gente utilizou para calcular a taxa de transferência de calor ao longo de uma placa. Temos essas duas leis aqui, tá certo? Agora presta atenção, ó. Eu quero fazer uma analogia entre essas duas leis. Então, se eu fosse analisar isso, eu pensaria da seguinte forma: a corrente elétrica seria um análogo da taxa de transferência de calor, a diferença de potencial seria um análogo aqui da diferença de temperatura, e eu preciso fazer com que essa expressão fique da mesma forma dessa para eu poder comparar esse R com alguma coisa. Do jeito que está aqui está confuso, então o que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar essa equação aqui e fazer de uma forma que aqui na parte de cima só fique ΔT. Como é que eu posso fazer isso? Ó, peguei essa equação, ela está aqui em branco, tá? Na cor branca aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar por Ka e por Ka, pela condutividade e a área de transferência aqui e aqui, ó, em cima e embaixo. Quando eu faço isso, eu não estou alterando essa equação, é só você cortar esse Ka com esse Ka aqui de baixo. No entanto, o que eu vou fazer? Eu não vou ser besta de cortar esses dois, porque senão eu vou voltar de onde eu estava. Eu vou cortar esse Ka com esse aqui de baixo. E essa expressão vai ficar dessa forma. Opa, agora eu tenho uma equação que eu consigo comparar com essa, ó. Taxa de transferência de calor, corrente elétrica, diferença de potencial, diferença de temperatura. O termo que está aqui embaixo é R, ou seja, isso aqui só pode ser uma resistência. Só que eu não vou chamar de resistência elétrica. Eu vou chamar de resistência térmica. E essa equação aqui te permite calcular a resistência térmica de uma placa plana. Tá? Então, toda vez que você tiver um sistema que tem uma placa plana, a resistência vai ser sempre calculada dessa forma. A resistência térmica vai ser igual à espessura da placa dividido pela condutividade da placa vezes a área de transferência de calor. Tá? Então isso aqui seria a nossa resistência térmica. Agora vamos, se eu quero fazer uma analogia entre circuitos elétricos e circuitos térmicos, vamos pensar aqui num circuito elétrico, que ele tem a seguinte configuração. Eu tenho uma fonte aqui que fornece uma diferença de potencial, que faz com que apareça uma corrente aqui que percorre todo o meu circuito. Essa associação aqui é uma associação em série, porque a corrente elétrica aí aqui, ela só possui um caminho para percorrer o meu circuito, tá? Então esses resistores, eles estão associados em série. Eu quero chegar numa expressão que me permita calcular uma resistência equivalente desse circuito. Como é que eu faço isso? Eu tenho que utilizar as leis de Kirchhoff, que são as leis dos nós e lei das malhas, né? Lei do nó e lei das malhas. Como eu só tenho um caminho para percorrer a corrente percorrer o meu circuito, significa que a corrente em cada um desses componentes ela vai ter o mesmo valor. Então estou representando aqui embaixo, ó, I vai ser igual a I1, I2, até o enésimo resistor. Tá? Agora, se eu aplicar a lei das malhas, eu desenhar essa malha aqui e percorrer o meu circuito nesse sentido representado por essas setas que eu coloquei aqui, a gente sabe o que das leis das malhas? Que a soma das diferenças de potenciais aqui ao longo do meu circuito tem que ser igual a zero. Ou ainda eu posso pensar assim, a soma das diferenças de potencial em cada um desses componentes tem que ser igual à tensão fornecida aqui pela fonte, tá? E é isso que eu escrevi aqui, ó. Como é que você chega nessa equação? É só você analisar aqui, ó. Olha o sentido que eu estou percorrendo a malha, ó. Então vai ser mais V1, mais V2,
mais Vn menos V igual a zero. Esse menos V estaria aqui e seria igual a zero, eu passei ele para o outro lado da equação. E ela ficou dessa forma. Tá? Se você lembrar da relação lá da lei de Ohm, eu posso reescrever ela da seguinte forma. A diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente que percorre esse circuito. Se eu fizer essa relação, eu posso aplicar essa mesma relação para cada um desses componentes que são resistores, para calcular a tensão em cada um deles. E é isso que eu vou fazer. Ó. Como é que eu escrevo a tensão V1, que é a tensão no resistor R1? Ah, é o R1 vezes I. Então está aqui. E no resistor 2? Ah, o R2 vezes I. No resistor Rn, o Rn vezes I. Tá certo? Então eu posso escrever dessa forma. Por sua vez, eu posso calcular a tensão da fonte aqui, que é esse V, como uma resistência equivalente, que é o que eu quero determinar, vezes a corrente do circuito, foi o que eu escrevi aqui. Agora faz uma comparação dessa equação aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Ó. I vezes I. I de um lado e de outro. Tudo que está multiplicando o I desse lado tem que ser igual ao que está multiplicando o I do outro lado. Ou seja, esse somatório aqui só pode ser igual ao quê? A resistência equivalente. Então, em um circuito em série, a resistência equivalente é calculada dessa forma. Tá? R1 mais R2 mais Rn. E você pode representar isso aqui de maneira mais compacta a partir desse somatório aqui. Tá? Então, num circuito em série, a corrente é a mesma e a tensão se divide em cada um dos componentes. Além disso, para calcular a resistência equivalente, eu simplesmente faço a soma das resistências que estão aqui no circuito, tá? Uma vez que essa associação ela está em série. Agora vamos fazer a analogia do circuito elétrico com o circuito térmico. Ué, se eu pensar que eu posso definir uma resistência para cada uma dessas placas, eu posso imaginar esse problema, que é um problema aqui de transferência de calor, como se fosse um problema envolvendo resistência. Só que agora, eu não vou chamar isso aqui de resistência elétrica, eu vou chamar isso aqui de resistência térmica. E olha como é que fica meu circuito. Ó. Eu vou ter um ΔT, não mais um ΔV. Ao invés de eu ter uma corrente percorrendo aqui, eu vou ter a taxa de transferência de calor. Tá? E eu vou ter três placas associadas em série. Então, elas estão representadas por R1, R2 e R3. Só que a gente sabe que a gente pode calcular a taxa de transferência agora como um ΔT sobre o RT. O RT seria a resistência térmica equivalente desse circuito. Só que o que? A gente pode calcular essa resistência térmica para cada uma das placas da seguinte forma. LK sobre A. Ou seja, se eu tenho três resistores, vou ter que ter três termos desse aqui. Um para cada um desses resistores ou um para cada uma das resistências térmicas. E se eu quero calcular a resistência equivalente, eu tenho que fazer o quê? Fazer o somatório disso daí. Então perceba o seguinte, ó, a taxa de transferência vai ser o quê? O ΔT, que é o T1 menos o T4, dividido o quê? Pela soma das resistências. Ó. L1K1A é o R1, L2K2A é o R2 e o R3 é o L3K3A. Então, se você marcou aquela equação quando eu te disse, quando a gente resolveu esse problema de um outro jeito, que a gente fez um monte de etapas aqui, escreveu uma equação para cada uma das placas, fez um somatório, fez um monte de simplificações, você vai ver que a gente chegou no mesmo resultado. Só que olha aqui o trabalho que você teve. Só lembrar dessas duas equações e escrever elas aqui, tá certo? É sempre importante quando você tiver esse problema, você desenhar um circuito com resistências térmicas para facilitar a resolução e você enxergar quando vai estar associado em série, quando vai estar associado em paralelo, tá certo? Agora a gente pode utilizar o mesmo conceito pensando numa associação em paralelo. Então vamos analisar primeiro aqui o caso elétrico, tá? Então tem um circuito elétrico com resistências elétricas, uma fonte aqui que fornece uma diferença de potencial, faz com que apareça uma corrente que percorra o meu circuito. Acontece agora o quê? Que essa corrente ela não tem só um caminho para percorrer o circuito, ela tem mais de um caminho, tal. Então quando ela passa por esse nó, parte continua nessa direção e parte vem nessa outra direção aqui. O mesmo acontece nesse outro nó. Então nesse caso, onde a corrente, num circuito onde a corrente tem mais de um caminho para percorrê-lo, a gente chama de um circuito que está com associação
aqui em paralelo, no caso, a associação em paralelo de resistores. Como é que a gente vai chegar numa equação que permita calcular uma resistência equivalente aqui desse circuito? A gente vai utilizar novamente a lei dos nós e a lei das malhas de Kirchhoff. Então, nesse caso agora, a corrente I vai ser a soma das correntes que passam em cada um dos resistores. Então, vai ficar I vai ser igual a I1 mais I2 mais IN, até o enésimo resistor. E por outro lado, a tensão em cada um aqui dos resistores ela vai ser a mesma, é só você olhar em cada uma das malhas. Ó. Faz a análise. Ó. Mais V1 menos V igual a zero, ou seja, V é igual a V1. Agora faz a mesma análise aqui. Ó. Mais V2 menos V1 igual a zero, ou seja, V2 igual a V1. E aqui você faz ó, mais Vn menos V2 vai ser igual a zero. Ou seja, V1 é igual a V2 é igual a Vn, que é igual a V. Então, num circuito em paralelo, a corrente se divide, mas a tensão é a mesma em todos os componentes. Baseado agora nessas duas equações, eu posso, partindo da lei de Ohm, a partir daquelas simplificações, reescrever aquela equação e representar a corrente como uma diferença de potencial dividido por uma resistência equivalente, tá? Então, se eu lembrar dessa expressão que relaciona a corrente em cada um desses resistores, eu posso escrever uma equação dessa para cada um dos resistores. E como é que isso vai ficar? Ó? O resistor R1, quanto vai se valer a corrente dele? R1 que é calculada como? Como V sobre R1. A corrente 2, V sobre R2. A corrente N, V sobre Rn. Olhando agora para essa equação aqui e para essa aqui, dá para a gente chegar numa conclusão. Ó. Tem o I, tem o V e tem 1 sobre a resistência equivalente. Então, tudo isso aqui que está dentro do parênteses só pode ser igual ao quê? A 1 sobre a resistência equivalente. Então, num circuito paralelo, como é que você calcula a resistência equivalente? Você calcula da seguinte forma, você vai fazer o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências que estão aqui no seu circuito, associadas em paralelo. Tá? Então você pode escrever isso aqui de maneira mais simplificada dessa forma. Agora, pensando nesse problema aqui, que a gente já tinha resolvido de uma outra maneira no começo da aula, eu posso resolvê-lo agora imaginando que isso daqui é um circuito dessa forma. Tá? Então eu vou ter duas resistências térmicas associadas em paralelo. O fluxo ou a taxa de transferência de calor está vindo aqui devido a essa diferença de temperatura. Parte vai para a resistência térmica 1, parte vai para a resistência térmica 2. E como é que a gente vai calcular essa resistência equivalente? Vai ser sempre o quê? 1 sobre a resistência. Então, como é que fica a expressão para a taxa de transferência? A taxa vai ser sempre o que agora para a gente? A diferença de temperatura dividido pelo quê? Pela resistência térmica equivalente. Isso vai ser igual ao que? O inverso das resistências. Então, vai ficar escrito dessa forma que está aqui. Se a resistência térmica é o LK sobre A, o inverso disso vai ser o quê? Ka sobre L. Então, vai ser K1, A1, L1, K2, A2, L2, tá? Então, pensando que essas placas têm a mesma área, eu posso representar dessa forma. Ou eu posso vir aqui e colocar o índice para cada uma das placas, tá? Então, isso aqui é uma outra forma de você resolver aquele mesmo problema, tá certo? Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.